Oi pessoal, eu sou a professora Kátia, orientadora de estágio no curso do Magistério, na Escola Celso Ramos em Joinville. E hoje estou gravando esse vídeo para ajudar os meus alunos, que são os meus orientandos no estágio, a fazer seu projeto, elaborar o seu projeto. E uma das partes importantes do projeto de estágio no Celso Ramos é a sequência didática. Sabemos que existem muitas maneiras diferentes de se elaborar um plano de aula. São várias as teorias, são várias as técnicas que existem. Mas no curso de magistério, nós escolhemos por levar os nossos alunos a utilizar a sequência didática como técnica. Por quê? Primeiro, porque se você seguir todas as etapas da sequência didática, você não se perde na sua aula. Então, você não foge dos objetivos propostos e você tem mais segurança ao aplicar sua aula, seja ela na educação infantil com os pequenos ou nos anos iniciais, certo? A primeira etapa da sequência didática é a motivação, ou seja, é um momento onde você vai criar uma relação para o seu aluno, para que ele tenha interesse pela sua aula, certo? Em algumas teorias, como a de Ruven Forsten, esse momento também é chamado de discussão introdutória, sabe? É um momento onde o professor traz algo para chamar a atenção das crianças. Principalmente na educação infantil, o tempo de atenção concentrada das crianças é muito reduzido mesmo, né? A gente sabe que as crianças precisam de algo que chame a atenção natural delas. Como nós estamos querendo provocar a atenção natural das crianças, nós precisamos motivá-las para isso. Então, na motivação, nós podemos contar uma história, cantar uma música, declamar um poema, nós podemos entrar na sala de aula com um chapéu colorido, armar uma sombrinha, tirar objetos da bolsa, provocar as crianças com alguma coisa que chame a atenção delas, para que elas se sintam motivadas. Na verdade, esse é o momento de despertar a curiosidade nos alunos, sabe? A curiosidade. Às vezes, a motivação ela acontece até na aula anterior, quando a gente está na prática. Eu tinha um professor na pós-graduação, o professor Vinícius, que ele sempre terminava as aulas falando: aguardem as cenas dos próximos capítulos. Era muito interessante. Teve um outro professor meu que me marcou muito, que como motivação, ele leu o livro do Pinóquio pra gente. Então, nós não podíamos faltar a aula dele de jeito nenhum, porque no início da aula, nos 3 primeiros minutos, 5 primeiros minutos, ele fazia uma leitura do Pinóquio e a leitura dele era tão incrível que nós queríamos estar na aula dele, sabe? Queríamos estar ali. A motivação, às vezes, no curso de magistério, é quando a gente entra em sala e conversa com vocês sobre os sonhos de vocês, sobre o que fizeram vocês estarem ali, né? Quando a gente traz realmente aquilo que move. O que move vocês, o que move as crianças, para que elas tenham prazer em estudar, para que elas queiram estar na escola, para que a escola não seja um fardo, sabe? Porque muitas das nossas crianças, principalmente nos anos iniciais, elas são apenas alunas e alunos, certo? Crianças que vão para a escola, como? Vão para a escola porque são obrigadas? Vão para a escola porque o governo manda? Vão para a escola porque o pai manda? Vão para a escola porque tem que ir? E não porque sente prazer em estar naquele lugar. Então, o professor que pensa na motivação é o professor que quer transformar a sua aula um momento prazeroso, para que o seu aluno, ele deixe de ser um mero aluno e se transforme em um estudante. O que é o estudante? É aquele que tem desejo pelo conhecimento, é aquele que não se contenta apenas com a aula que você ministrou em sala, mas que depois da aula pesquisa sobre o assunto, chega na outra aula e fala: professora, eu vi um filme a respeito disso, professora, o meu pai falava sobre isso, o meu avô me contava isso. A criança começa a criar um desejo, um interesse muito grande pela sua aula, se você preparar o momento da motivação. Então você, estagiário do Celso Ramos, deve colocar no seu planejamento qual será a sua estratégia para motivar os seus alunos. Como você vai motivar eles? Mesmo que eles estejam lá no berçário. Como você vai motivar essas crianças para serem atraídas à sua aula? Olha só.
quando a gente pensa em atrair o nosso público, nós não precisamos usar tanto a atenção forçada, que é aquela: prestem atenção em mim, fiquem em silêncio, por favor. Agora não, chega disso. Agora é sério, parem de brincar. Vamos estudar, vamos estudar. Quando o professor ele é um professor motivador, ele sabe envolver os seus alunos. E como é gostoso quando os alunos são envolvidos. Como é gostoso quando a gente pode ser uma turma, gente, de maternal, e a gente olha as crianças assim, olhando pra gente. O professor motivador é aquele que não simplesmente abre um livro e conta uma história, mas ele abre um livro, ele cria uma expectativa, ele faz as crianças entrarem naquele livro. E vocês precisam pensar nisso com muito carinho e registrar tudo no plano de vocês, certo? A segunda etapa da sequência didática é a situação problema, ou o que nós chamamos de sondagem dos conhecimentos prévios. O bom professor é aquele que primeiro sonda o que o seu aluno sabe a respeito daquele conteúdo. Não simplesmente fica despejando conteúdo, despejando conteúdo, como se o aluno fosse apenas alguém que só recebe, passivo, assim, na construção do conhecimento. Nós sabemos que não é assim, que hoje, na escola, em nossos tempos, o conhecimento que o meu aluno traz consigo é muito importante e deve ser levado em conta. Por isso, esse é o segundo momento da sequência didática. Nós temos que parar e pensar em como nós vamos colher as informações a respeito do assunto, a respeito dos objetivos que nós temos. Existem muitas maneiras de se criar situações problemas. Na educação infantil, a situação problema ela tem que ser algo prático. Um circuito que as crianças vão ter que superar, uma caixa surpresa que eles vão ter que adivinhar o que tem dentro, ou que eles vão ter que nomear os objetos, ou que eles vão ter que, lá na pré-escola, falar com que letra começa cada coisa, né? Uma situação problema bem fácil para vocês perceberem. Imaginem uma turma de pré-escola, lá as crianças com 5 anos, ano que vem vão para o primeiro aninho, e você está trabalhando com eles sim as vogais, certo? E na sua situação problema, você leva uma caixa surpresa para a escola, para a sua sala de aula, e você começa a tirar objetos que iniciam com vogais. Daí você tira daquela caixa uma aranha e pergunta para as crianças: o que é isso? Aí eles vão falar: aranha! Ai, quem tem medo de aranha? Você brinca com as crianças, certo? Porque a escola pode ser um ambiente leve, gostoso, divertido, não esqueçam disso. Você tira a aranha e aí pergunta para as crianças: com que letra começa a palavra aranha? Qual é a primeira letra que eu digo? Aranha. As crianças, algumas vão chutar. Aí, de repente, alguém vai acertar. Começa com A, professora. Muito bem. Então, vamos colocar a aranha junto com a letra A, que pode estar disposta no chão, de repente, numa roda de conversa, certo? Roda de conversa. Outro exemplo. Agora, vamos falar da motivação e da situação problema. Eu quero fazer uma roda de conversa com os pequenos da educação infantil. Eles estão todos dispersos, acabaram de chegar do parque, estão agitados, e eu preciso que eles prestem atenção para a gente ter o nosso momento de aula, né? Uma maneira simples de fazer a roda de conversa é brincar de ciranda, fazer alguma brincadeira circular, pedir para as crianças darem as mãos, brincar de roda-cutia, de noite e de dia, se o galo cantou e a casa caía. E quando a casa caía, a gente senta no chão, a gente passa o zíper na boca ou faz a boca como de bujão, né? E a gente vai envolvendo as crianças. A roda-cutia foi a motivação. A motivação para que as crianças sentassem em roda de conversa,
Depois que as crianças estão sentadas na roda de conversa, vem a situação problema, que pode ser com a caixa surpresa que a professora vai trazer e vai tirar os objetos de dentro, que pode ser um saco surpresa. A situação problema pode ser um momento de fazer perguntas para as crianças, por que não? Gente, eu fiquei sabendo que nesse Dia das Mães vocês comeram muitas coisas gostosas. Sei lá se a gente vai fazer um projeto de alimentação após o Dia das Mães, a gente pode começar conversando desse jeito. Vocês veem que eu crio milhões de situações, né? Mas eu sei que os meus alunos estão entendendo, porque eles estão acostumados com essa professora que fala, sem parar, né? E como eu tenho saudade. Fico até imaginando vocês falando, essa mulher é ligada no 220. Sou sim. Imagine que sufoco estou eu aqui, sentada nessa mesa diante desse computador dando aula. Não tá fácil não, viu? Não tá fácil, porque eu não paro, né? Fico andando pra lá e pra cá, falando. Mas eu vou tentar ser mais calma, porque eu acho que tô falando muito rápido, né? Vamos lá. A situação problema, então. É um momento de fazer perguntas. Perguntas sobre algo que aconteceu, talvez na aula anterior. A gente tá num projeto sobre as cores secundárias. A situação problema talvez é um momento que a gente vai falar. Quem lembra qual é o nome da cor que é resultado de amarelo mais azul? E as crianças vão falar. Quem lembra qual é o nome da cor que é resultado de azul com vermelho? Momento de fazer perguntas. São coisas simples as etapas da sequência didática. São detalhes de como conduzir a aula, seja na educação infantil ou nos anos iniciais, certo? Depois de fazer perguntas ou de fazer um jogo, uma das formas maravilhosas de fazer a situação problema é um jogo, né? Desafiar as crianças. E aí, gente, existe uma infinidade de jogos, né, educativos que a gente pode usar para desafiar as nossas crianças. O desafio vai fazer com que elas sejam prendidas. A atenção se sustente para a experiência prática, para o ensino que logo vem. Então, a gente motivou, pescou a atenção da criança. Na situação problema, nós vamos fazer com que essa atenção seja sustentada pelo desafio, né? Onde ela vai começando a mergulhar na sua aula. E aí vem a terceira etapa da sequência didática, que é o ensino. Sim, o professor ensina. Uma das perguntas clássicas que a gente faz em sala de aula, até para provocar vocês, mas que agora eu não tenho como fazer, porque né, nós não temos esse tempo todo para fazer essa dinâmica de aula, é colocar no quadro. Eu sempre começo essa aula colocando no quadro assim. É o professor que ensina ou o aluno que aprende? E aí a gente faz toda uma roda de discussão, a gente faz um texto coletivo em sala. Quem foi meu aluno sabe qual é a dinâmica dessa aula. Que saudade! Mas enfim, o professor ensina sim. O aluno aprende sim, mas sem o professor, o aluno pode aprender? Pode aprender. Hoje a gente aprende por diversos meios. Vygotsky, na formação social da mente, diz que se nós tivermos um livro, nós podemos aprender, um amigo, alguém, desde que tenha um mediador, vai haver conhecimento. Segundo Vygotsky, o conhecimento é possível, certo? Mas o professor, ele é o mediador. Porque o professor é aquele que vai preparar um ambiente de aprendizagem. Ele é aquele sujeito que vai pensar, analisar seus alunos, o que eles sabem, o que eles devem vir a saber e quais são os recursos que vão ser necessários para que essa criança desenvolva o potencial que precisa ser desenvolvido, certo? Então, o professor ensina sim. É muito importante que você faça um momento de fala. Agora eu vou ensinar. Gente, nós fizemos esse jogo. A professora trouxe essa determinada motivação. Sei lá, podia ser a leitura do Pequeno Príncipe, que a professora está fazendo como motivação
para estudar o espaço, os planetas? Não sei. De repente uma ideia bem legal, ó. Por que não? Né? A professora está lendo O Pequeno Príncipe, nós estamos fazendo esse desafio aqui, tal, esse jogo. Por quê? Porque nós vamos aprender hoje sobre os planetas, sobre o sistema solar, sobre as estrelas, sobre, não sei qual é o assunto que você vai trabalhar. Mas você precisa dizer para as crianças, eu tenho um objetivo tal, e você deve falar corretamente, sem infantilizar a sua fala no momento do ensino, principalmente. Mesmo que você esteja falando com bebês, você vai falar, hoje nós estamos trabalhando as cores primárias, sabiam? Sim, as cores primárias são vermelho, amarelo e azul. E é por isso que nós estamos brincando com essas cores, para que vocês percebam que a partir da mistura delas, uma série de outras cores são possíveis. É importante nomear corretamente as coisas no momento do ensino. E é importante aproveitar esse momento do ensino. Na educação infantil, ele vai acontecer por no máximo 5 minutos. Ele é muito breve, né? Porque o tempo de concentração das crianças, ele é muito pequeno. Nos anos iniciais, ele já pode ser maior, porque as crianças têm um tempo de concentração maior, certo? Mas é importante que você fale sim. Olha, esse cálculo matemático se resolve assim, assim, assim. Sim, meus queridos, no magistério nós aprendemos que é importante demonstrar para os alunos como fazer, é importante explicar cada passo, é importante ensinar também. E esta é a terceira etapa da sequência didática. Por quê? Porque aprender significativamente implica em atribuir significados. E estes significados são recheados de diversos componentes, certo? No momento do ensino é só o professor que fala? Não. No momento do ensino o aluno pode falar também. Ele pode acontecer de aluno para aluno. O momento de ensino pode acontecer em forma de seminário? Por que não? Onde um aluno vai explicando para o outro e o professor é o mediador disso, corrigindo, reforçando o que está certo, corrigindo o que está errado. Mas ele precisa acontecer, certo? Gente, hoje nós falamos nesse vídeo sobre as 3 primeiras etapas da sequência didática, certo? Quais são elas? Motivação, que é quando eu vou conquistar a atenção das minhas crianças para que elas tenham desejo de participar das minhas aulas. Segundo, situação-problema, quando a atenção vai ser sustentada pelo desafio, onde eu vou estimular uma série de habilidades cognitivas nas crianças para que elas, sim, construam muitos conhecimentos, onde elas vão relacionar os conhecimentos que elas já têm, os conhecimentos prévios delas, com aquilo que eu vou desenvolver, ou que eu vou provocar que seja desenvolvido com a minha aula, certo? É o momento de fazer muitas perguntas às crianças, provocar as crianças para que elas verbalizem, para que elas falem o que elas sabem. Às vezes, esse momento é por meio do registro escrito também, mas é importante que a criança coloque para fora, mostre para o mundo o que ela sabe, para que você possa alcançar ela. Porque se você, professor, não sabe o que o seu aluno sabe, você não alcança ele. É só uma ilusão, tá? E por último, nós vimos que, apesar de sim o aluno ser autor do próprio conhecimento, isso não exclui do professor o ensino. Sim, você, professor, deve se preocupar em ensinar, em demonstrar, em explicar, em falar para os seus alunos tudo aquilo que eles precisam ouvir. Tá certo? Eu sou a professora Kátia Zabel, sou psicopedagoga, sou pedagoga e dou aula para o curso de magistério no Celso Ramos, essa é a disciplina de estágio supervisionado, e fiz esse vídeo hoje para tentar ajudar
os meus alunos que estão estudando em casa. Espero que tenha contribuído com a vida de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.